Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tratar agora da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela, por muitas vezes, ela é discriminada, descartada, mas ela é de suma importância porque vários concursos caem essa lei e é muito importante. Então vamos tratar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela trata criança e adolescente. Criança para essa lei é menor de 12 anos. O adolescente é de 12 anos completo e menor que 18. O critério adotado pelo Estatuto da Criança e Adolescente é etário, também chamado de cronológico ou biológico. Tempo de vida do corpo. Trata-se de critério absoluto ou puro. A criança menor de 12 anos ela só pode receber medidas de proteção que não tenham caráter de sanção. Já o adolescente nós vamos ver que é diferente mais na frente. Mas a criança ela só pode ter medidas de proteção que não tenham caráter de sanção, como diz o artigo 101 a 105. O adolescente, que é, segundo essa lei, 12 anos completo e menor de 18, ele pode receber as medidas de proteção e socioeducativa. A socioeducativa só aplica para adolescentes que aplicou o ato infracional, conforme o artigo 112 desta lei, que diz assim: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Você pode acompanhar aí num código, se tiver um código ao lado, para ficar mais fácil para você gravar o assunto. Artigo 112 do ECA. As seguintes medidas serão aplicadas ao adolescente: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1º a 4º. Então, são essas medidas só aplicadas ao adolescente e a criança não pode receber essas medidas. O trata dos atos infracionais que estão elencados no artigo 103, que diz assim: considera-se ato infracional a conduta descrita como um crime ou contravenção penal. A criança, você encaminha ao conselho tutelar, ainda que tenha praticado ato infracional, conforme o artigo 136. Eu vou dar uma lida para ficar mais fácil a exemplificação. Que são das atribuições do conselho tutelar. Já o adolescente, você encaminha para a autoridade policial. Adolescente infrator. Nunca criança. A criança ela é encaminhada ao conselheiro. Já o adolescente não. Você já encaminha, conforme o ato infracional, à autoridade policial. As medidas socioeducativas que serão aplicadas aos adolescentes estão elencadas no artigo 112, como eu já li anteriormente. Eu vou falar sobre uma delas que existem 6 incisos no artigo 112. 6 incisos.
Admoestação. Inciso primeiro. O inciso primeiro traz tipificado na lei advertência. Advertência é o quê? Uma admoestação. É uma conversa que o adolescente terá em praticado uma infração penal. Artigo 115 diz assim: a advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada, ou seja, terá uma conversa, a autoridade terá uma conversa com o adolescente e será reduzido a termo, será escrito e assinado pelo adolescente, quando findada a conversa. O inciso 2 diz assim: reparação de danos. Está tipificado no artigo 116 do ECA, que diz assim: em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou por outra forma compense o prejuízo da vítima. Aqui existem três formas de promover a reparação do dano. Nesse inciso segundo, existem 3 formas de promover a reparação do dano. A primeira é o ressarcimento, né? O adolescente cometeu uma infração penal que houve dano. Aí ele vai trazer um ressarcimento daquele dano. Ele vai trazer a restituição dos bens. E ele vai trazer por outro modo que ele compense o prejuízo. Ou seja, ele pinchou o muro da escola. Ele poderá ser encaminhado para que ele possa ser tomado como punição, pintar o muro, né? Ele está compensando o prejuízo, ele está limpando a sujeira que ele fez, entendeu? E também deixando claro que o inciso 1, 2 que nós vimos não privam a liberdade. A advertência e a reparação dos danos não privam a liberdade. O inciso 3 e o inciso 4 não privam também a liberdade, que é a prestação de serviços comunitários e a liberdade assistida. O inciso 3 diz prestação de serviços comunitários. Está elencado no artigo 117, que diz assim: a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedentes a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Então, ele vai prestar, conforme o ato infracional que ele praticou, ele vai prestar serviço à comunidade, né? Nessas entidades existem muitas entidades de bairros e tal, que servem a população, entregam leite, essa questão toda. Ele pode estar lá servindo também a comunidade, né? Nessa punição que ele terá, pelo fato do ato infracional ter sido praticado por ele. O prazo dessa medida, do artigo 117 do ECA, é de 6 meses, com jornada semanal de 8 horas. O parágrafo único do artigo 117 diz assim: as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Nós sabemos que o ECA ele vem para ser aplicado para que o adolescente não venha praticar novamente o ato infracional. Então isso aqui é como se fosse uma punição para que futuramente ele seja disciplinado daquela punição, entendeu? Mas o importante
é que ele seja disciplinado, mas que não prejudique os seus estudos, né? Porque é de suma importância que ele volte à sociedade, volte ao grupo social, ao meio social, o indivíduo, e que não prejudique o seu meio social, porque ele vai ter o tempo, terá o tempo de brincar, porque ele é adolescente, né? Ele terá o tempo para brincar, ou seja, que não prejudique esse tempo dele brincar, que não prejudique o tempo dele estudar, que tem um tempo para ele se debruçar nos estudos, né? Então que sejam essas punições, mas que não tenham caráter prejudicial em relação aos estudos, em relação à sua própria adolescência, o seu crescimento psicológico, né? E até mesmo físico. O inciso 4 diz liberdade assistida. Artigo está notificado no artigo 118 e 119. O juiz ele nomeará um orientador. Esse adolescente, esse menor, ele será orientado por esse orientador. O prazo dessa medida, liberdade assistida, é 6 meses também. O artigo 118 diz assim: liberdade assistida. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, ou seja, irá ser nomeado pelo juiz um orientador que auxiliará o adolescente, orientará o adolescente e acompanhará para que ele não venha praticar novamente aquele ato infracional. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programas de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Ou seja, nós vimos aqui no inciso 3º o prazo máximo da prestação de serviço a comunidades, que é de 6 meses, o prazo máximo, e nós vimos agora no inciso 4º, liberdade assistida, que é o prazo mínimo de 6 meses. Na prestação de serviço à comunidade, ele vai ter um prazo máximo de 6 meses, e até 6 meses será esgotado essa prestação de serviço à comunidade. Mas na liberdade assistida, que é a orientação, que é o acompanhamento, é uma coisa mais maleável ao adolescente e é mais proveitoso em tese, né? Que ele será acompanhado, auxiliado, instruído, ou seja, o mínimo desse prazo é de 6 meses. Podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, ou seja, será ouvido o orientador daquele adolescente, o Ministério Público e o defensor, para que seja prorrogado, para que seja postergado, protelado aquele prazo, será ouvido o orientador, que instruirá o juiz, explicando o fato dele ter prejudicado a liberdade assistida, que ele esteja piorado a sua situação. Então será comunicado antes de ser prorrogado esse prazo mínimo de 6 meses. Ou até mesmo o adolescente ele tem uma progressão, né, nas suas condutas, nos seus atos, e veja que um prazo determinado para ser cancelado aquela liberdade assistida, ser finalizada, porque viu que já foi suficiente para aquele adolescente. Inciso 5º, semi-liberdade. Artigo 120 do ECA. Diz assim: o regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. Possibilita a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. Assim, na semi-liberdade, o adolescente ele permanece solto durante o dia para estudar e trabalhar, sem vigilância direta, ou seja, sem ter alguém ao seu lado como acompanhamento da liberdade assistida, devendo
se recolher na entidade à noite e finais de semana. Nós já estamos tratando de uma privação de liberdade. Nós já estamos tratando de o adolescente não estar mais podendo, não estar mais tendo uma vigilância direta. Nos incisos anteriores, inciso 1, advertência, inciso 2, reparação de danos, inciso 3, prestação de serviço à comunidade, inciso 4, liberdade assistida, eles não privam a liberdade. O adolescente continua fazendo seus afazeres, mas adicionadas algumas disciplinas, que são essas, colocadas pela autoridade, como nós vimos. Mas o inciso 5º, semi-liberdade, ela priva o adolescente da sua liberdade, priva a liberdade do adolescente. No ECA não tem monitoramento eletrônico, né? Não tem monitoramento eletrônico. Então, essa semi-liberdade ela é aplicada sem uma tornozeleira eletrônica. E o inciso 6º é a internação. Está elencado no artigo 121 a 125, que vai dizer todos os requisitos que serão aplicados para ver a internação do indivíduo, do menor infrator. Essas duas últimas que nós lemos, a semi-liberdade e a internação, inciso 5º e inciso 6º, essas duas são privativas de liberdade. E, por exceção, essas são aplicadas além de 18 anos, até 21 anos, que após 21 anos surge liberação compulsória, que está elencado no artigo 121. A internação, que diz assim: a internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. É um adolescente, ele está em desenvolvimento e tem que ser peculiar e adequado para que aquele desenvolvimento não se prejudique. A semi-liberdade da internação, ela pode ser aplicada dos 18 até os 21 anos. Nos 21 anos, o adolescente ele será compulsoriamente retirado dessa internação, dessa privação de liberdade, né? Porque ele pode... Isso daí é feito... a lei ela trouxe essa peculiaridade para que não houvesse o quê? Uma reincidência se acobertando através da idade, entendeu? Então, essa aplicação pode ser tomada até os 21 anos. Ou seja, o indivíduo ele ficará, o adolescente, ficará até dos 18 até os 21 anos nessa aplicação. O prazo para interdição está elencado no artigo 121, parágrafo 2º. A medida não comporta o prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses, ou seja, a cada 6 meses irá ocorrer uma avaliação e será decidida fundamentadamente a cada 6 meses. Na execução, a cada 6 meses haverá reavaliações periódicas. Tem que ser dentro de 6 meses. Há 3 possibilidades: liberação do adolescente, soltá-lo e extinguir a execução da medida, substituição da medida por outra mais branda, que é a progressão das medidas socioeducativas, e manutenção da medida. Aplica-se sem prazo em até 3 anos, ou seja, o prazo máximo são 3 anos. Essa manutenção da medida.
Ou seja, a cada 6 meses irá ser avaliado o adolescente para que veja se ele tem condições de ser liberado, se vai substituir aquela pena por uma mais branda ou se vai manter a medida, que só poderá ser mantida no máximo até 3 anos. Para a definição da responsabilidade por ato infracional, interessa a idade no momento da conduta, ação ou omissão, conforme o artigo 104 do ECA, que diz assim: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Para os efeitos desta lei deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato. Nós vemos que essa lei trata dos 18 anos, mas essas aplicações de semiliberdade, interdição, internação, privações de liberdade poderão ser aplicadas até o prazo de 3 anos, que poderá ser prorrogado dos 18 até os 21. Se ele estiver sendo cumprida essa medida, não poderá ser interrompida, ele completando 18 anos. Ou seja, ele será aplicado até os 21 anos do adolescente, e quando ele será completado os 21 anos, ele será colocado em liberdade compulsoriamente, de imediato. Cinco medidas de cabimento de internação. Na próxima aula nós veremos o cabimento de internação. Obrigado a todos.